não é simples a gente trazer a memória daqueles que de fato fizeram a história. É uma quebra de paradigma e isso é garantir o enfrentamento para garantir que nossa memória também seja considerada oficial e não seja colocado como uma memória marginalizada. A história que nos é contada na escola, que a gente aprende, sempre a história dos vencedores. Os heróis brasileiros sempre são os proprietários, os ricos, que nunca é a história do trabalhador, é sempre tentado ser apagado. Infelizmente, no nosso país, infelizmente, nós temos essa força, né, que tenta apagar essa memória para que essa minoria, que é maioria, ela não reaja, sabe? Que ela não tenha memória, que tudo que seja construído seja a partir do olhar de quem está de lá, de quem oprime, sabe? De quem tira tudo isso do povo brasileiro, sabe? É por isso que quem está lá, muitas vezes em cima, quer justamente apagar essas memórias. Elizabeth, eu vejo como um exemplo de quem nunca se conformou com o que estava acontecendo de injustiça ao seu lado, ao seu redor. João Pedro e Elizabeth jamais viram um camponês com dificuldade e ficaram sem fazer nada. Sempre lutavam e acreditavam que poderia melhorar a situação dos trabalhadores do campo. A Elizabeth, ela não esquece do campesinato porque é parte dela, ela é o símbolo da reforma agrária. É uma mulher forte, né? Guerreira, decidida. Ela deixa um legado porque, mesmo com tudo que ela sofreu, ela não desistiu, né? Ela continuou, é tanto que ela disse, marcharei na tua luta até morrer. Para mim, minha avó sempre foi uma heroína. Criei com a imagem de minha avó e meus avós eram meus heróis e que eu queria, quando crescesse, dar continuidade à luta deles e fazer justiça e nunca ficar impassível diante da dor do próximo. Um exemplo de mulher, a voz que não se calou, por condições, igualdade, pela justiça lutou. Coragem é o seu nome, a força o seu sobrenome, a história transformou. Viva Elizabeth Teixeira! É tarefa nossa, histórica e política, garantir que essa memória ela permaneça também. E aí, garantir que ela permaneça de forma latente e material, é garantir que esse espaço, como o Memorial das Ligas e Lutas Camponesas, permaneça fazendo e trazendo sempre essa memória de Elizabeth lutadora, né? Mas também Elizabeth nessas outras faces dela. Elizabeth enquanto mulher, enquanto mãe, enquanto vizinha, enquanto filha. Eu assumi a presidência da Liga Camponesa. E daquele dia em diante, eu continuei a minha luta no campo, autêntica, unindo os camponeses, tomando conhecimento do que estava acontecendo no campo para defendê-los. E eu me coloco também dizendo que eu sou fruto dessa luta. Eu sou filho de assentado, sou neto de uma líder camponesa e para mim é muito satisfatório estar aqui, dando também a minha contribuição para que a juventude, a criança, ela não perca a memória da luta, né? O meu assentamento, por exemplo, Dona Helena, já vai fazer 30 anos em abril. Dia 24 de abril a gente faz 30 anos. E todos os anos fazemos questão de celebrar a memória da luta da entrada da terra. E fazer a memória de um movimento que teve como os principais protagonistas os camponeses,
que não houve interferência de Estado, que não houve interferência de governo A, governo B, que não foi uma organização, foram os camponeses que sentiram a necessidade de garantir que essa luta houvesse, né? Então, a gente, para além da violência física, a gente sofre a violência para tentar garantir que essa memória permaneça latente. E aí o que é que acontece? Ultrapassa a violação daqueles que são ditos de direita. A gente também tem disputa, porque é disputa de narrativa dentro dos nossos. Quando a gente luta para conservar essa memória, a gente está necessariamente dando lugar no presente a lutas que radicam em demandas muito antigas, né, em questões muito fundamentais do Brasil. E eu arriscaria, inclusive, dizer que a questão fundiária é a questão central da estruturação política e social do Brasil e a raiz de uma sociedade absolutamente injusta, desigual, não é? E não é fácil. Não é fácil a gente afirmar que nós somos camponeses, porque foram extraídos da gente a nossa identidade. Se você for na comunidade, a gente não se identifica como camponês, a gente se identifica como agricultor. Porque as pessoas têm medo de dizer que são camponeses por medo de perseguição devido às ligas camponesas. Aqui nós estamos nessa terra sagrada que é o Memorial, onde Elizabeth e João Pedro Teixeira viveram. E aqui tem um processo de luta da terra, por exemplo, de 27 anos, de agricultores que sofreram lá no início uma luta ferrenha para conquistar um pedaço de terra que era um sonho de 27 anos atrás e é o sonho de hoje ainda. A luta ainda continua, sabe? Hoje, no século XXI, 2025, a luta pela terra aqui na região de Sapé ainda continua. Ainda existe muita concentração de terra, sabe? O latifúndio ainda está muito presente, não só no campo, mas na zona urbana também. A gente tem todo o nosso material pedagógico histórico que coloca como heróis os latifundiários, aqueles que nos mataram, aqueles que apagaram a nossa história, aqueles que nos negam até os dias de hoje. Quando a gente tem um vice-governador da Paraíba representando as famílias tradicionais, que é a mesma família que mandou matar João Pedro Teixeira, isso pra gente é uma violência. E quando no mesmo município, quando no mesmo estado, a gente tem um lugar de memória que continua denunciando e dizendo, ó, o vice-governador, ó, o secretário de Agricultura é da família do Grupo da Várzea, de quem mandou nos matar. A gente é perseguido. A repressão dos proprietários continua naquela região. O Grupo da Várzea continua tão atuante quanto na época de João Pedro? Olha, a experiência maior que nós temos é do assassinato da companheira Margarida Alves, em 82. E foi pelo aquele mesmo grupo da Várzea da Paraíba. E de que eles continuam no poder, forte, cada dia comprando mais terra. A história, a memória, é um campo de batalha. É um campo de batalha e que cada vez está mais em disputa e cada vez está mais inegavelmente em disputa. Basta você ver as versões que vão surgindo aí sobre o que foi o regime militar, sobre o que foram as próprias ligas camponesas, os próprios conceitos, não é? O embaralhamento dos conceitos. Hoje em dia qualquer um é comunista, basicamente. Minha família, no caso, eu estou trazendo em nome deles uma fotografia que retrata precisamente esse momento. É a ida da família de Elizabeth para Cuba, junto com o Julião. Essa foto foi tirada em Santiago, no Chile, numa escala que eles fizeram antes de Havana. E aqui se vê Anatólio, aqui do lado Francisco Julião, a Nataílde, minha avó. Aqui do outro lado está a Natilde, aqui está José Albino, cuja família também estava envolvida nas ligas camponesas, e Isaac Pedro Teixeira, filho de Elizabeth e de João Pedro. E viveram lá muitos anos. Por conta da Revolução Cubana, Isaac virou médico. Estudou na mesma universidade que minha avó, que minha tia-avó. É um pouco impressionante mesmo.
depois do encontro com Eduardo Coutinho, que saí da clandestinidade, então recebo convite para participar de debate, a Curitiba, o encontro dos Sem Terras, a São Paulo, agora no Dia Internacional da Mulher, tem encontro com as mulheres de bairro, favelas, com os padres. A gente acredita, ao trabalhar com essa memória audiovisual das lutas populares, que essas imagens, assim como no enfrentamento da luta, no cotidiano, mas essas imagens, elas carregam de alguma forma vários saberes que são saberes das lutas, que só puderam ser criados, gerados pelo enfrentamento das lutas. E as imagens, de alguma forma, elas carregam, elas transmitem esses saberes. Elas ajudam a quem não conhece exatamente como foi a acessar aquilo e levar adiante. Então elas têm uma espécie de potencial pedagógico para as próprias lutas. Na Paraíba, a gente tem mais de 16 mil famílias assentadas, fora, né, as mais de 10 mil famílias camponesas que estão acampadas ainda lutando para que a reforma agrária se efetive. Então, fazer esse contraste é perceber que é necessário haver reforma agrária para garantir alimento, inclusive, na mesa dos brasileiros. Eu acho que a gente tem muita coisa a se falar, a gente tem muita teoria a desenvolver nesse sentido, mas eu acho também que, no fundo, a questão é muito mais simples do que a gente costuma tratar, tá entendendo? E para mim, como para minha família, as coisas nesse sentido se resumem muito bem no que disse Elizabeth Teixeira. Enquanto houver pobreza e miséria, tem de haver luta. E há pobreza e há miséria no Brasil. A questão fundiária não foi solucionada. É a primeira vez que o município de Sapé recebe um chefe de Estado, um ministro, anunciando boas novas para a reforma agrária, desapropriando o berço da reforma agrária, que é o berço das ligas camponesas, a Fazenda Antas. Então, desapropriar essa área no centenário de Elizabeth, que vai ter como nome do assentamento, assentamento Elizabeth Teixeira, é uma reparação histórica para o campesinato. A inspiração de Elizabeth para os próximos 100 anos é de que a luta continua. Enquanto tiver trabalhador acampado, enquanto tiver acampamento de movimento sem terra, enquanto tiver trabalhador sem terra para poder trabalhar e tirar o sustento da sua família, a luta de Elizabeth continua. Então a inspiração de Elizabeth é isso, nunca desistir, manter a cabeça firme, enfrentando as dificuldades e continuar a luta por reforma agrária. Se depender da família Teixeira, essa história vai longe, viu? Porque nós estamos aqui para continuar a luta de Elizabeth, certo? Para mostrar para todos esses que querem justiça social, que querem igualdade em nosso país, que querem reforma agrária, que querem um país democrático de fato. Então, a família Teixeira, junto com o Memorial das Ligas, né, e Lutas Camponesas, estaremos aqui 10, 15 anos lutando e mostrando a importância de estarmos juntos, lutando por dias melhores. Mesmo que nos neguem, mesmo que nos violentem, mesmo que nos oprimam, mesmo que nos coloquem como se não tivéssemos força, a gente tem mais de 70% da alimentação vindo da agricultura familiar camponesa. A gente tem mais de 11 mil filhos de camponeses formados pelo Pronera. Entendesse? Então, assim, nós permanecemos, nós continuamos. E é preciso haver esse reconhecimento e é preciso haver a unidade do campo e da cidade, a unidade das organizações e movimentos sociais para garantir, inclusive, como a gente tem garantido esse centenário. Porque ele é, inclusive, essa materialização do campo, da cidade, dos movimentos sociais que lutam por terra e que tem como pauta principal a reforma agrária. Porque, acima de tudo, está o campesinato. Eu acredito que nesse país possa se fazer uma reforma agrária com muita luta,
principalmente do homem do campo, o operário, as mulheres e toda esta gente unido, os favelados, os carentes, unidos.